Capítulo 91, Ultimate Trump Card, chefe final. Palácio Deus Celestial Imortal, Pico Supremo. Os palácios e pavilhões estavam envoltos em uma névoa misteriosa, parecendo ter vindo de um antigo pedaço do céu. No meio da montanha havia muitas cavernas imortais cheias de um brilho nebuloso e brilhante, névoa imortal e nuvens que flutuavam como fumaça. Os arredores pareciam extremamente lindos e coloridos. Esta era a montanha onde residia Gushangji. Este era um dos lugares mais ricos em ti espiritual em todo o Palácio Celestial Imortal Deio, e as condições para o cultivo aqui eram muito melhores do que nos outros picos. Apenas os anciãos e aqueles seres insondáveis no Palácio Celestial Imortal Deio poderiam ter uma residência melhor e a caverna imortal. O Palácio Deio Imortal Celestial era extremamente vasto e continha dezenas de milhares de ilhas e montanhas dedicadas a seus discípulos. Isso nem incluía a região extremamente misteriosa escondida nas profundezas do palácio. Havia inúmeras montanhas antigas e plataformas de pedra espalhadas por todo o território do palácio, e os discípulos encontravam diferentes oportunidades em tais lugares de vez em quando. As oportunidades ajudariam a aumentar suas bases de cultivo e força. Rugido. Uma carruagem puxada por 9 dragões apareceu acima do pico. Hoje em dia, muitos jovens gênios visitam o Pico Supremo quase todos os dias. Havia machos e fêmeas, algumas criaturas primordiais, até, com linhagens puldarussas e incríveis proezas de combate. Mestre! Bem-vindo de volta, mestre! Assim que viram a carruagem puxada pelos 9 dragões, os jovens gênios saíram juntos com admiração e reverência em seus olhos, e respeitosamente cumprimentaram Gushangji. Eles eram os seguidores que o Gushangji anterior havia subjugado e também poderiam ser considerados gênios famosos no mundo exterior. Os mais fortes entre eles já haviam chegado ao estágio intermediário do reino do Lorde outorgado, e eles também eram jovens mestres e senhoras de várias famílias antigas. Gushangji saiu da carruagem com uma expressão plana e disse a eles: "Levante-se, aconteceu alguma coisa enquanto eu não estava aqui." Depois que ele deixou a área ao pé do portão, ele não podia mais se preocupar com Guxian'er e voltou diretamente ao seu pico de cultivo. No que diz respeito a Gushangji, Guxian'er não poderia fazer nenhuma onda na frente dele como ela estava agora. Ela era muito fraca e não tinha a capacidade de se vingar dele, não importa o quanto desejasse. Agora, sua principal preocupação eram os outros discípulos verdadeiros. O Pico Supremo recebeu seu nome pelo atual mestre do Palácio Celestial Imortal Deio. Os outros picos pertencentes aos outros verdadeiros discípulos eram os mesmos, e todos eles tinham significados diferentes. Relatando ao mestre, nada importante aconteceu no Pico Supremo no último meio ano, exceto por alguns discípulos verdadeiros e anciãos enviando pessoas para perguntar sobre o seu paradeiro. Um deles respeitosamente respondeu: "E o resto da seita?" Gushangji assentiu e perguntou novamente: "Eu não sei que oportunidade ele recebeu, mas o cultivo do verdadeiro discípulo Shu atingiu o pico do reino do Lorde outorgado depois que ele voltou do túmulo das nuvens. Ele é atualmente o mais forte entre os outros discípulos verdadeiros. Em segundo lugar, a verdadeira discípula me pediu para relatar ao mestre que ela tinha alguns assuntos importantes para discutir com você. Ela me pediu para avisá-la quando você voltar,
para que ela possa visitá-lo novamente. O homem respondeu depois de ouvir sua pergunta. O verdadeiro discípulo Shu sobre o qual ele falou se chamava Shuvuji, o príncipe herdeiro de uma dinastia imortal. Ele era extremamente talentoso e mostrava uma força extremamente terrível desde que era jovem. Quanto ao verdadeiro discípulo Yin, ela se chamava Imei e era a donzela sagrada da família Raposa Celestial de 9 Caudas. A família Raposa Celestial de 9 Caudas também era uma família imortal extremamente antiga do Reino Superior, e eles possuíam grande poder. Um brilho brilhou nos olhos de Gu Shangji quando ele ouviu suas palavras, e ele respondeu ao discípulo com um aceno de cabeça: entendo. Depois disso, ele voltou direto para o palácio onde normalmente cultivava. A força do mestre é ainda mais insondável agora. Acabei de receber a notícia de que o mestre esbofeteou o servo do reino dos deuses falsos de Jin-Yu até a morte do lado de fora do portão do palácio. Parece que o mestre já invadiu o reino do rei outorgado. Eu não ouvi falar de nenhum outro jovem gênio invadindo o reino da outorga do rei. Os seguidores de Gu Shangji discutiram com reverência depois que Gu Shangji partiu, e sentiram ainda mais admiração por ele em seus corações. Antes, eles ainda mantinham alguns pensamentos diferentes depois que Gu Shangji o subjugou, mas agora, eles estavam completamente convencidos. O fato de que o resto dos verdadeiros discípulos tiveram que se unir apenas para enfrentar Gu Shangji era a prova de que ele era o único acima de tudo. A situação no Heavenly Immortal Dale Palace não era muito diferente de suas expectativas. Todos os 5 discípulos verdadeiros principais tinham diferentes gigantes do reino superior atrás deles. Entre eles, os mais fortes eram sua antiga família imortal Gu e a grande dinastia imortal Shu, de onde veio Shuvuji. As forças por trás dos outros 3 também não eram piores do que seus antecedentes. Foi precisamente por isso que os anciãos do Palácio Celestial Imortal Dale não puderam intervir em sua luta pela posição de herdeiro. Afinal, eles ofenderiam uma força se tentassem agradar a outra. Nenhum deles era burro o suficiente para fazer um trabalho ingrato como esse. Não demorará muito para que a posição de herdeiro seja decidida. Mas mesmo se eu me tornar o herdeiro, não será possível para mim compreender completamente o Palácio Celestial Imortal Dale em minhas mãos. Afinal, ainda existem muitos anciãos contra mim, especialmente as pessoas que se amarraram à carruagem do grande ancião. Ele não é conhecido como a existência mais aterrorizante do reino superior por nada. Gu Shangji não pôde deixar de franzir a testa. De acordo com o plano que ele e seu pai fizeram, o primeiro passo para o domínio do Celestial Immortal Dale Palace era para ele ganhar a posição de herdeiro. Mas mesmo depois de ter conquistado essa posição, ainda haveria um longo caminho a percorrer antes que eles alcançassem seu objetivo final. O Heavenly Immortal Dale Palace mudou seu mestre inúmeras vezes, e não era raro que pessoas de outras forças permanecessem em seu topo. O único que nunca mudou, porém, foi o grande ancião. Não importa que tipo de ondas surgissem no Palácio Dale ou Imortal Celestial, ele poderia suprimi-las facilmente. O mestre é como a água corrente, em constante mudança, enquanto o grande ancião é como um lago estagnado, perpetuamente imóvel. O grande ancião foi a fundação do Palácio do Dale do Imortal Celestial,
e ele foi uma das razões pelas quais o palácio do Dei ou do Imortal Celestial poderia permanecer incontido ao longo das épocas. Os outros anciões também não eram um monte de lixo. Muitos gênios celestiais se juntaram ao Palácio Celestial Imortal Dei ou na esperança de obter grandes oportunidades e recursos de cultivo. Eles acreditavam que poderiam aprender habilidades místicas inigualáveis aqui, bem como as escrituras celestiais escondidas em seu arsenal. Ao mesmo tempo, se eles pudessem obter o apoio dos anciões do Palácio Dei ou Celestial Imortal, eles poderiam lutar por um status ainda mais alto quando retornassem às suas respectivas heranças. Gu Shangji, por outro lado, pretendia desde o início engolir o Palácio Celestial Imortal Dei ou em sua totalidade. Se isso por si só não bastasse, então o fato de ele ter um coração do diabo também parecia ter sido notado por alguns. Ele se lembrava bem das memórias de seu original quanto os elders do Heavenly Immortal Dei ou Palace sempre o trataram com cautela. Comparado com os outros discípulos verdadeiros, os motivos de Gu Shangji eram simplesmente muito impuros. Era verdade que o Palácio Dei ou do Imortal Celestial tinha múltiplas heranças puldarussas, e que eles também cultivaram incontáveis gigantes que se tornaram extremamente famosos no Reino Superior, mas Gu Shangji não carecia de heranças puldarussas. Ele não apenas tinha as artes do diabo, mas também um sistema que poderia ajudar seu cultivo a atingir alturas inimagináveis. Claro, seria uma história diferente se ele encontrasse a herança de alguma poderosa habilidade mística. Embora ele pudesse trocar por praticamente qualquer coisa na loja do sistema, o material lá custava pontos de destino suados. Porque Gu Shangji se incomodaria em desperdiçar sua riqueza se houvesse uma herança divina pronta bem na cara dele. Depois de retornar ao seu palácio, Gu Shangji proibiu qualquer um de entrar. Ao mesmo tempo, ele chamou seu painel de atributos. Anfitrião, Gu Shangji. Halo, Destined Heavenly Villain. Arma, S8 Desolate Demon Albert. Identidade, verdadeiro discípulo do Celestial Imortal Dei ou Palace jovem mestre da antiga família Gu Imortal. Linhagem, Ons, Inata, S coração do diabo osso Dei ou. Cultivo, rei conferido, estágio inicial. Habilidades místicas. Celestial Imortal Dei ou Codex oitava camada, 30%. Inúmeras mudanças no físico demoníaco, talento. Templo do Espírito de Deus inato, talento. Habilidade do vazio, talento. Arte demoníaca devoradora de imortais. Sabedoria imortal infinita. Pontos de destino, 4.000. Valor da fortuna, 2.100, escuro. Loja do sistema, aberta. Armazém. Fragmento de 1/3 de uma semente mundial X3, mesclar. Cartão de saque da fortuna X3. Seu valor de fortuna aumentou automaticamente em 100 pontos, enquanto outros 500 pontos vieram de sua noiva, Yuming Kong. Gu Shangji ponderou por um tempo e então trocou 1.000 pontos de seu valor de fortuna por pontos de destino. Imediatamente, seus pontos de destino subiram para 14.000. Ele usou diretamente 8.000 pontos de destino para chegar ao estágio intermediário do reino do rei outorgado. Imediatamente, uma aura estranha, mas refrescante, invadiu seus membros e depois se reuniu em seu mar da consciência. Zumbido. Sua compreensão do Heavenly Immortal Dei ou Codex também saltou para 60% de uma só vez.
Muitas lembranças surgiram em sua mente na forma de caracteres dourados, mas logo tudo ficou em silêncio. Ele estava finalmente no estágio intermediário do reino do rei outorgado. O estágio intermediário do reino do rei outorgado deve ser o suficiente para jogar lã sobre os olhos de todos no mundo exterior. Gu Shangji pensou consigo mesmo. Ele sabia há muito tempo que tinha dois sistemas de cultivo diferentes. Um veio do Heavenly Immortal Dao Codex, e ele poderia aumentar esse cultivo colocando pontos de destino ou apenas cultivando como pessoas normais. Essa foi a força que ele mostrou ao mundo. O segundo cultivo veio da arte demoníaca devoradora imortal. Era um método maligno que poderia devorar a própria origem dos mortais e imortais, e tudo entre os que existiam no céu e na terra. Esta era uma habilidade de abalar o céu que não poderia ser exposta a todo custo. Uma vez que isso seja exposto, até mesmo a antiga família imortal Gu não será capaz de salvá-lo. Quanto ao motivo de desafiar o céu. Na verdade, Gu Shangji não foi muito claro sobre esse assunto. Ele só sabia que seu as mais forte era a arte demoníaca devoradora imortal. Era algo que ele não poderia expor a menos que esgotasse todos os outros métodos. E por que Gu Shangji não foi claro sobre isso? Foi porque o original havia selado todas as memórias sobre seu maior trunfo. Afinal, se você queria enganar os outros, tinha que enganar a si mesmo primeiro. Depois disso, Gu Shangji acenou com a mão e um monte de bandeiras de formação cinza voou de sua manga. Inúmeras runas brilhantes se entrelaçaram e selaram os arredores de seu palácio. Foi uma formação de ocultação que ele refinou depois de pagar um grande preço, e seu efeito de ocultação foi incomparável. Zumbido. Uma névoa caótica se espalhou e logo envolveu todo o palácio. Com isso, ninguém seria capaz de espioná-lo. Contanto que o sentido espiritual de alguém viesse na direção de seu palácio, ele saberia imediatamente. Gu Shangji sentou-se em posição de lótus e a aura ao seu redor começou a mudar imediatamente. Estranhas runas negras como breu começaram a aparecer em seu corpo e nadaram por seus membros como seres misteriosos. Era como se o caos estivesse surgindo e o universo estivesse prestes a nascer. Nas profundezas de seu mar da consciência, parecia haver um selo estabelecido por um Deus celestial e imortal no topo de seu espírito primordial. Mas naquele momento, as linhas do selo ficaram pretas como breu. Rachadura. Com um puxão final, o selo rachou. O selo de suas memórias foi finalmente quebrado. A aura de Gu Shangji ficou escura e sinistra, e sua intenção diabólica dominou tudo ao seu redor. Era como se ele fosse um deus demônio que tivesse descido sobre o mundo para trazer sua ruína. Felizmente, ele bloqueou todos os olhos curiosos usando sua formação de ocultação. Uma a uma, as runas escuras do Dao apareceram em suas mãos e se transformaram em uma grande garrafa do grande Dao preta como breu que flutuava acima de suas cabeças, emitindo inúmeros raios de luz divina. Um terrível e majestoso poder de supressão se espalhou de seu corpo, e seu espírito primordial se transformou quando um brilho negro como breu encheu sua carne. Estágio intermediário do reino do rei outorgado. Fase tardia. Pináculo. Estágio inicial do reino dos falsos deuses. Estágio intermediário. Fase tardia. Pináculo. Verdadeiro reino dos deuses. Estado inicial.
Estágio intermediário. Pináculo. Reino divino celestial de meio passo. O santo F.C.K. Naquele momento, a oitava alabarda demoníaca desolada sentiu a aura de Gushangji e tremeu de emoção e alegria. Gushangji finalmente absorveu as memórias seladas e uma expressão estranha apareceu em seu rosto. Então este é o meu maior trunfo. O cultivo do reino divino celestial de meio passo. Com certeza, uma vez que este assunto seja exposto, apenas minha chocante velocidade de cultivo seria suficiente para trazer o mundo inteiro atrás da minha vida. Qualquer outra coisa nem precisaria ser exposta. Ainda assim, usar seres sencientes como alimento que pode ser engolido para aumentar minha própria força, esse método com certeza parece mais viciante do que usar pontos de destino. Não é exagero dizer que o mundo inteiro se tornará meu inimigo. Gushangji fechou os olhos. Não é de admirar que essa parte de suas memórias tenha sido selada. Os métodos que desafiam o céu da arte demoníaca devoradora e imortal foram suficientes para ele quebrar o equilíbrio do mundo e se tornar inimigo de todos sob o céu. Agora, todos os seus pares estavam no reino do Senhor outorgado, ou apenas alcançando o reino do Rei outorgado, mas seu verdadeiro cultivo já estava no reino do Deus celestial. Que tipo de conceito era esse? Ele não conseguia nem imaginar a tempestade que essa notícia causaria se fosse divulgada. O mundo inteiro pode enlouquecer e tentar fazer algo inimaginável. Eu não era apenas um vilão bucha de canhão. Porque sinto que sou o chefe final. Logo, Gushangji suprimiu sua aura de cultivo da arte demoníaca devoradora e imortal. Quanto às memórias. Depois de ponderar por um tempo, ele decidiu não selá-los. Este era um assunto de grande importância, afinal. Embora ele tivesse que ser cauteloso sobre isso, ele não achava que precisava se manter no escuro. A arte demoníaca devoradora e imortal tem uma longa história, e o mundo já viu seu horror e métodos que desafiam o céu uma vez. Para o mundo exterior, a arte demoníaca devoradora e imortal já havia desaparecido da existência. Agora, mesmo que ele selasse as memórias sobre sua verdadeira base de cultivo, isso não lhe traria nenhum benefício. Afinal, ele ainda estava usando as outras técnicas da arte demoníaca devoradora e imortal, então qual seria a utilidade de selar apenas algumas informações? Na verdade, não havia necessidade de fazer algo assim. Afinal, na superfície, ele era o verdadeiro discípulo do celestial e imortal Dale Palace, o jovem mestre da antiga família imortal Gu, com um cultivo no estágio intermediário do reino do rei outorgado. Logo, a aura de Gushangji desapareceu completamente e os arredores voltaram à calma anterior. Não se via mais nada de anormal nele. A menos que ele tomasse a iniciativa de se expor, ninguém seria capaz de descobrir sua verdadeira base de cultivo, então ele não estava preocupado com nada. Capítulo 92 Os chamados recursos de cultivo, demasiado diabólico para ser o herdeiro. Todo o Heavenly Immortal Dale Palace estava em alvoroço devido ao que aconteceu no dia do retorno de Gushangji. Muitos discípulos se ocuparam na discussão sobre o assunto nos vários picos imortais, e até mesmo muitos dos anciãos sentiram que deveriam intervir antes que as coisas piorassem. Muitos especularam que Jinju não desistiria e certamente vingaria seu irmãozinho. Afinal, já havia rancor entre ele e Gushangji. O que surpreendeu a todos, porém,
foi o fato de Jinju ter entrado em treinamento a portas fechadas, e nenhuma notícia veio de seu lado sobre esse assunto. Como um verdadeiro discípulo do Palácio Dale Celestial Imortal, cada movimento feito por Jinju atrairia a atenção de inúmeras pessoas. O fato de ele ter escolhido evitar conflitos, retirando-se para a reclusão, chocou muitos. Como um jovem supremo, Jinju já havia perdido muito nas mãos de Gu Shangji quando ele reprimiu seu cultivo ao nível de Gu Shangji. Então as pessoas imaginaram que ele não tinha mais coragem de lutar contra Gu Shangji agora que seu cultivo ultrapassou o de Jinju. Este assunto causou ainda mais ondas no Palácio Dale do Imortal Celestial. Todos eles eram Yang Supremes e alcançaram suas alturas atuais depois de trabalhar duro. Eles eram jovens Arrogants que não desistiriam facilmente, então as ações de Jinju confundiram a todos. Mesmo seus rebanhos de seguidores se sentiram inquietos em seus corações. Embora eles tivessem confiança em Jinju, o ato de Jinju de se recusar a aceitar tal desafio fez com que certos pensamentos surgissem em seus corações. Porque ele entrou em treinamento a portas fechadas agora. Ele estava realmente com medo de Gu Shangji. Se esse assunto não tivesse causado um terremoto profundo o suficiente, então o aparecimento do grande ancião, que não aparecia há muito tempo, o fez. Ele não apenas apareceu sem avisar, como também tinha uma garota vestida de azul ao lado dele. Muitos discípulos imediatamente reconheceram a identidade da garota de azul. Ela era a garota por causa da qual Gu Shangji quase esbofeteou Jin Yu até a morte do lado de fora do portão do Palácio Celestial Imortal Dale. Havia rumores de que ela era um membro da antiga família Imortal Gu, mais do que isso, havia rumores de que ela era a irmã mais nova de Gu Shangji. É que os dois pareciam ter algum tipo de rancor entre eles. A aparição repentina do grande ancião chamou a atenção de muitos discípulos do Celestial Immortal Dale Palace, e muitos até especularam que o grande ancião pretendia aceitar a garota de azul como sua discípula. Era preciso saber que o grande ancião do Palácio Dale Celestial Imortal era uma figura que estava no pico do reino superior e tinha uma base de cultivo insondável. Os discípulos que ele uma vez aceitou eram agora hegemonias absolutas sobre o enorme território do reino superior. Apenas uma batida de pé poderia enviar ondas por todo o reino superior. Se o grande ancião realmente pretendesse aceitar a garota de azul como seus discípulos, então haveria outro discípulo verdadeiro nas fileiras do Palácio Dale Imortal Celestial. Em termos de antiguidade, mesmo muitos gigantes antigos não seriam capazes de se comparar a ela. Outra onda massiva passou pelo Palácio Celestial Imortal Dale depois que esse assunto foi divulgado. Em pouco tempo, a identidade da garota de azul foi descoberta por alguns cultivadores. Gu Xian'er, 17 anos, extremamente talentoso e já no Reino Santo. Quanto às suas origens, poucos poderiam dizer. No entanto, algumas pessoas ouviram o grande ancião elogiar Gu Xian'er como a reencarnação de um imortal supremo, querido do Dale, e o gênio com uma base inigualável igualada por ninguém. Assim que essas palavras saíram, outra onda atravessou o mundo. Alguém tinha que saber que quando Gu Shangji se juntou ao Heavenly Immortal Dale Palace, o grande ancião dificilmente havia dito algumas palavras de elogio. Modafungas tem muitas ondas. Será que a garota de azul tinha um talento ainda maior que o de Gu Shangji? A outra pessoa que atraiu a atenção de todos foi Shuvuji.
Muitos o viram trazer um grupo de seus seguidores para visitar o local de reclusão do grande ancião. Na cidade antiga do Deol Celestial, fora do palácio do Deol Imortal Celestial, Gu Shangji provou o vinho em seu copo com um sorriso e um olhar intrigado em seu rosto. Agora, ele estava sentado dentro de um salão magnífico. Na frente dele estava uma mulher deslumbrante com charme incomparável irradiando de cada movimento dela. Agora, ela estava diante dele com uma expressão temerosa e inspiradora. Os olhos da mulher pareciam lacrimejantes, como se pudessem engolir uma pessoa com um único olhar. Atrás dela, um monte de foxtails brancos como a neve moviam-se para cima e para baixo, parecendo lustrosos e brancos como a neve. Se algumas figuras puldarussas a vissem, eles exclamariam em choque ao perceber que ela era uma poderosa descendente da família Raposa Celestial de 9 caudas. Além disso, julgando pelo número de leibos de raposa atrás da mulher, ficou claro que ela não tinha um status baixo na família Raposa Celestial de 9 caudas. Sua identidade tinha que ser extremamente nobre na família Raposa Celestial de 9 caudas. Claro, se os discípulos do Palácio Celestial Imortal Deol a vissem aqui, eles ficariam ainda mais chocados. Afinal, a mulher não era outra senão Yi-Mei, uma das mais fortes entre os verdadeiros discípulos do Palácio Celestial Imortal Deol. Ela era a donzela sagrada da família Raposa Celestial de 9 caudas, uma existência extremamente misteriosa e suprema entre seus pares. Mestre. Nesse momento, Yi-Mei chamou Gu Shangji. Seu lindo rosto branco como a neve podia ser visto pintado de medo e vergonha. Uma de suas caudas fofas de raposa estava nas mãos de Gu Shangji, e suas carícias a deixaram quase incapaz de ficar de pé. Esta é a cura para o demônio do seu coração. Gu Shangji jogou uma pílula de aparência estranha em sua direção enquanto brincava com o rabo fofo em sua mão. Assim que Yi-Mei colocou as mãos na pílula, ela a engoliu sem hesitar e soltou um suspiro de alívio. Obrigado, mestre. Gu Shangji assentiu, e a expressão em seu rosto era tal que ela não conseguia adivinhar o que se passava em sua mente. Agora, ele estava olhando através das memórias de seu original. Yi-Mei era a mais misteriosa dos 5 principais discípulos verdadeiros do Palácio Celestial Imortal Deol, tanto que poucos podiam vê-la em dias normais. Alguns anos atrás, ela encontrou Gu Shangji em uma caverna subterrânea durante uma expedição dentro de um reino secreto do Palácio Celestial Imortal Deol. Coincidentemente, ela encontrou Gu Shangji bem quando ele estava usando sua arte demoníaca devoradora imortal para devorar a origem de um bando de cultivadores. Ela ficou chocada com o encontro incompreensível. Ela nunca pensou que Gu Shangji, o discípulo verdadeiro mais brilhante do Palácio Deol Imortal Celestial, se tornaria um herdeiro de tais artes do diabo. Naquela época, os dois acabaram brigando. Yi-Mei não era fraca e tinha alguns poderes e meios para salvar vidas. A menos que ele usasse a arte demoníaca devoradora imortal, Gu Shangji não seria capaz de derrotá-la ou matá-la. Por essa razão, Gu Shangji usou seu trunfo final e trouxe sua verdadeira base de cultivo para enviar Yi-Mei para o caminho do desespero. Ela não estava disposta a morrer, então ela se rendeu diante de Gu Shangji. Obviamente, Gu Shangji não confiava nela, então ele usou um Earthdaemon junto com um Demonic Grand Tal Treasure Battle para prendê-la. O demônio do coração a atacaria uma vez a cada 6 meses, então ela precisaria de um antídoto dele para suprimi-lo,
ou ele iria corroer seu coração e devorá-lo até que a matasse. Quanto à garrafa preciosa do grande Dale, era naturalmente uma camada extra de proteção para ele. Gushangji não tinha mais demônios do coração. Eles precisavam de muitos materiais para refinar, e o processo para criá-los também era complicado além da razão. Depois de pensar por um tempo, Gushangji decidiu deixar Lin Kyuhan refinar alguns para ele. Claro, ele precisaria ser o único a fazer a parte mais importante do processo, pois envolvia o uso de suas Devil Arts. Como está indo a coleta? A mente de Gushangji finalmente saiu de sua viagem pela estrada da memória, e ele perguntou com um murmúrio depois de soltar o rabo em sua mão. A sensação de brincar com o rabo o lembrou da sensação de brincar com um gato em sua vida anterior. Claro, ele era o único que ousava tratar alguém da cauda da família Raposa Celestial de 9 caudas como um gato com quem ele poderia brincar. Se alguém tocasse em seu rabo, eles definitivamente teriam suas mãos cortadas. Relatório ao mestre: coletei muitos gênios com físicos especiais ao longo do último meio ano. Já confirmei que não há nada para se preocupar com sua identidade ou antecedentes. Agora, todos eles estão presos na masmorra. Além disso, também escavei e roubei os antigos cadáveres de potências pertencentes a várias raças. A essência deles ainda está preservada, então eles também podem ajudar o mestre. Mei respondeu depois de ouvir suas palavras e não ousou falar mais do que o necessário. Ela entendia o terror de Gushangji mais do que os outros, então ela o temia ainda mais do que os outros. Além disso, ela também entendia bem que a única razão pela qual Gushangji a mantinha por perto era a grande indústria de negócios de sua família imortal celestial de 9 caudas que se espalhava por todo o reino superior. Ela não apenas poderia ajudá-lo a obter todos os tipos de notícias e informações, mas também poderia ajudá-lo a reunir recursos de cultivo. Isso mesmo, eles eram apenas recursos de cultivo. Todos aqueles gênios com vários físicos nada mais eram do que alimento para Gushangji que ele absorveu usando sua arte demoníaca devoradora imortal. Havia inúmeras criaturas no reino superior, então não faltavam gênios com físicos e talentos especiais. Mei contribuiu muito para a atual base de cultivo de Gushangji do reino do Deus Celestial de Meio Passo. Ela poderia ser considerada sua confidente mais próxima. Ainda assim, ela realmente não pertencia a ele, pois ela simplesmente se rendeu por medo de manter sua própria vida. Bom trabalho! Gushangji a elogiou. Depois, ele desceu para a masmorra que ficava logo abaixo do corredor em que estavam sentados. Com todos os recursos que ele reuniu para ele no último meio ano, não demorará muito para ele entrar no reino dos deuses celestiais. Nas profundezas do Palácio Celestial Imortal Dale, uma montanha solitária com milhares de pés de altura flutuava no vazio. Flores imortais e bestas divinas foram espalhadas por toda a montanha, dando-lhe uma aparência pacífica e indiferente. Um velho com um rosto amável e aparência de imortal parecia estar pescando algo como ele viu no pico da montanha. Os olhos do velho mostravam uma expressão profunda, como se refletissem o próprio céu eterno. Este velho era o grande ancião do Palácio Dale Imortal Celestial, um gigante antigo que viveu por incontáveis eras. Ao lado dele estava uma garota vestida de azul que o observava com uma expressão confusa e curiosa.
Ela podia ver as nuvens voando sob eles e se perguntou o que o grande ancião estava tentando pegar com sua linha de pesca. Grande ancião, o que você está tentando pegar? Gulchianer finalmente não conseguiu se conter e perguntou. Ela finalmente se juntou ao Heavenly Immortal Dale Palace, e o grande ancião realmente pretendia tomá-la como sua discípula. É que ela ainda precisava fazer algo primeiro. Obviamente, estou pescando uma pessoa. O grande respondeu alegremente. Gulchianer não pôde deixar de curvar os lábios com a resposta dele. Ela já estava acostumada com essas palavras de enigma dele. Desde que você veio aqui, você deve querer derrotar seu irmão e recuperar o que ele tirou de você, certo? O grande ancião perguntou de repente. O olhar em seus olhos ficou ainda mais profundo, e era como se ele pudesse ver através de tudo e qualquer coisa. Eu já tenho um novo osso, então não preciso retirar nada. Gulchianer ficou em silêncio por um momento depois de ouvir suas palavras, e então disse, mas certamente vou me vingar e obter justiça por toda a dor que ele me fez e a todos. Bom, você com certeza é ambicioso mesmo sendo tão jovem. Você merece ser o discípulo desejado por aquele velho monstro. O sorriso do grande ancião não mudou, e ele continuou, Gulshangji é muito diabólico, senti sua natureza demoníaca no dia em que o conheci pela primeira vez. Tenho certeza que ele queria usar seu Deobun para esconder sua própria natureza demoníaca. Afinal, mesmo a antiga família imortal Gu não iria querer um demônio no meio deles. Não importa o que aconteça, não podemos torná-lo o herdeiro do palácio Dei ou celestial e imortal. Xian'er, posso aceitá-lo como meu discípulo, mas primeiro você deve provar que pode superar Gulshangji. Os punhos de Gulchianer se apertaram quando ela ouviu suas palavras, e ela perguntou, Grande Elder, como posso me provar? A estrada do Dei ou celestial. Você simplesmente precisa quebrar o recorde de Gulshangji. Consegues fazê-lo? O grande ancião perguntou com um sorriso. Gulchianer ficou surpreso por um momento. Ela naturalmente sabia sobre a estrada do caminho celestial do palácio do caminho celestial imortal. Dizia-se que eram as estradas mais misteriosas e difíceis que alguém poderia percorrer no reino superior. Para os gênios celestiais que se juntaram ao palácio celestial imortal Dale, apenas mais um passo nesta estrada poderia lhes trazer grande alegria e orgulho. Representava seu talento e alturas futuras, e ir longe na estrada do caminho celestial seria o suficiente para fazer seu nome ressoar por todo o reino superior. Eu posso fazer isso. Gulchianer respondeu com uma expressão resoluta. O grande ancião sorriu com sua resposta determinada e disse, você com certeza está confiante. Você sabia que Gulshangji dominou todos os seus colegas naquela época e estabeleceu um novo recorde no Heavenly Immortal Dale Palace que ninguém nos 100.000 anos antes dele poderia alcançar. Oh, alguém foi fisgado. Ao dizer isso, o grande ancião puxou sua linha de pesca. As nuvens e a névoa à sua frente surgiram, e uma figura dourada semelhante a um dragão com um corpo deslumbrante e uma aura digna irrompeu pelas nuvens. Este presta homenagem ao grande ancião. A figura dourada semelhante a um dragão pousou no chão e se transformou em um jovem poderoso e corajoso em uma armadura dourada. Ele era Shuvulji, um verdadeiro discípulo do celestial imortal Dale Palace. Capítulo 93, Jovem Supremo, Shuvulji,
eu posso te ajudar a cuidar do seu irmão. Shuvulji era um jovem alto vestido com armadura dourada e roupas divinas. Havia um sorriso caloroso em seu rosto que dava a quem o olhava um sentimento positivo de confiança. Assim que ele apareceu na montanha do grande ancião, Shuvulji notou Gulchianer e um lampejo de surpresa passou por seus olhos. Ainda assim, sua educação e mente intrigante não permitiam que ele mostrasse qualquer mudança em sua expressão. Ele já tinha visto muitas belezas em sua vida, mas a que estava à sua frente com certeza estava em outro nível, tanto que ele não pôde deixar de se surpreender. Este presta homenagem ao grande ancião. Em vez disso, ele se curvou diante do grande ancião. Poucos no palácio Deol do Imortal Celestial sabiam que Shuvulji era na verdade o grande discípulo do grande ancião. O pai de Shuvulji, o atual imperador da grande dinastia Shu Imortal, já foi um discípulo nomeado do grande ancião. É que por causa de seu status, ele não pode se tornar um discípulo direto. Apenas alguns sabiam deste fato. Shuvulji, você chegou bem na hora. O grande ancião respondeu a ele com um aceno de cabeça. Sua atitude em relação a Shuvulji não era tão ruim assim. Para o grande ancião e outros superiores do Palácio Deol Imortal Celestial, Shuvulji era obviamente a melhor opção. Independentemente do talento, temperamento ou cultivo, eles não conseguiram encontrar nenhuma falha em Shuvulji. O que mais? Ele tinha uma personalidade extremamente calma e marcante, e também não tinha nenhuma intenção diabólica como Gushangji. Entre os verdadeiros discípulos do Celestial Immortal Deol Palace, Shuvulji também era o único que poderia competir com Gushangji. Muitos outros anciões o tinham em alta consideração e acreditavam que Shuvulji poderia ser nomeado herdeiro, já que seu coração não era tão sinistro quanto o de Gushangji. Gulchianer também olhou para Shuvulji. Afinal, ele era um jovem supremo que dizia ser alguém que poderia competir com Gushangji, então ela não podia deixar de sentir curiosidade sobre ele. Shuvulji tinha uma aura imperial sobre ele, e havia a ferocidade dos dragões irradiando entre suas sobrancelhas calmas. Seu cultivo era insondável e ela não podia estimar claramente seu poder. Será que essa Junior Sister é a dama que está ficando famosa pelos rumores ultimamente? Apenas uma olhada, e posso dizer que os rumores certamente não são exagerados. Você realmente tem uma figura de fada e um temperamento excepcional. Shuvulji olhou para Gulchianer com um sorriso e juntou as mãos em saudação. Eu saudo o irmão Senhor Vulji. Gulchianer respondeu com um aceno de cabeça. Embora sua expressão mostrasse uma calma incomparável, ela estava tentando descobrir por que Shuvulji estava mostrando tanta amizade. Afinal, ela havia chegado recentemente ao Palácio Celestial Imortal Deol, e o grande ancião ainda não a havia aceitado como sua discípula. Seu status no Heavenly Immortal Deol Palace era ainda pior do que seus discípulos comuns, então, logicamente falando, Shuvulji não seria tão gentil com ela sem um motivo. Ele poderia ser assim por causa de Gushangji. Afinal, havia o ditado que diz, o inimigo do inimigo é teu amigo. Eu queria saber quem enviar com Gulchianer para a estrada do Deol Celestial. Shuvulji, você pode levá-la junto já que você já está aqui. O grande ancião disse calmamente. Estrada Deol Celestial.
Parece que a irmã Júnior é ambiciosa, mas devo alertá-lo sobre os perigos da estrada do caminho celestial. Se você tentar exagerar na estrada, sofrerá danos inimagináveis ao seu Dale-Hart, e até mesmo seu reino pode nunca aumentar depois disso. Irmã Júnior, você ainda quer ir mesmo depois de saber disso? Chuvulge ficou atordoado. Na verdade, ele veio aqui por Gulchianer depois de receber algumas notícias sobre ela. Para ser preciso, ele descobriu que Gulchianer possuía a evidência que poderia fazer a antiga família Gu imortal perder toda a face na frente do reino superior. Uma vez que o assunto fosse revelado, a antiga família imortal Gu se transformaria em uma piada, e todos os Lu, Shu e Du no reino superior iriam rir deles. Um ancestral de sua dinastia Great Shu Immortal sofreu ferimentos graves nas mãos de alguém da Ancient Immortal Gu Family, então ele obviamente não tinha bons sentimentos em relação à Ancient Immortal Gu Family, e desejava vê-los se transformar em uma piada. Infelizmente, ele não podia tratar Gulchianer sem cortesia na frente do grande ancião. O grande ancião olhou para ele e balançou a cabeça sem dizer nada. Gulchianer, por outro lado, ainda mostrava uma expressão calma e disse: tenho certeza da minha decisão, então o irmão Sênior Vulge não precisa se preocupar comigo. O sorriso caloroso e despreocupado de Shu Vulge não mudou quando ele ouviu as palavras de Gulchianer, mas ele zombou dentro de seu coração. Ele também queria ver até onde essa reencarnação de um verdadeiro imortal superconfiante poderia ir. Tudo bem, então o irmão Sênior vai esperar para ver. Shu Vulge disse isso e então se transformou em um raio de luz brilhante enquanto conduzia Gulchianer na direção da estrada do caminho celestial. Gulchianer seguiu o exemplo sem hesitar. Ao mesmo tempo, ela não podia deixar de sentir como se Shu Vulge estivesse tramando algo. Esse sentimento veio de seus instintos, e seus instintos não a traíram ao longo dos anos nenhuma vez. Mestre. Logo, um grupo de seguidores de Shu Vulge apareceu na frente deles e mostrou surpresa ao ver Gulchianer. Vamos para a estrada do caminho celestial. Shu Vulge comandou com um tom autoritário. Ao mesmo tempo, ele não se esqueceu de se virar para dar uma olhada em Gulchianer. Com um suspiro e o rosto cheio de arrependimento, ele disse: Irmã Júnior, eu realmente ouvi algumas informações sobre seus assuntos, e devo dizer que Gulchangji é realmente cruel. Suas ações foram devastadoras, e eu não pude deixar de me sentir chocado e gelado. Algo assim só poderia ser feito por uma fera, não por um irmão. Gulchianer franziu a testa enquanto ouvia suas palavras, mas não disse nada em resposta. Embora ela soubesse que ele estava falando mal de Gulchangji, ela não podia deixar de se sentir desconfortável em seu coração. Gulchangji era um bastardo do mal, de fato, mas ele não era tão desagradável quanto esse tipo de vilão que semeava ódio nas costas de alguém. Embora os métodos de Gulchangji fossem cruéis e implacáveis, ele ainda era melhor do que ele. O que mais? O assunto era entre ela e Gulchangji, então ela não queria que outros metessem o nariz dentro de seus negócios. Irmão Sênior Vulge, você deve apenas mostrar o caminho. Eu não esperava que um discípulo verdadeiro como você falasse pelas costas de alguém. Gulchianer o interrompeu com uma resposta calma. O significado oculto por trás de suas palavras era tão simples quanto: porque você está repetindo bobagens sobre ele na minha frente. Vá até ele se tiver coragem.
Ela poderia dizer que este chamado verdadeiro discípulo Shu estava tentando conquistá-la para seu acampamento, para que ele pudesse lidar com Gu Shangji. A expressão de Shu Wuji ficou feia, mas se recuperou tão rápido quanto, depois que ele ouviu as palavras dela. Afinal, ele era uma pessoa que conseguia manter a calma diante da alegria, da raiva e de outras emoções semelhantes. Ainda assim, as palavras de Gu Xian o fizeram se sentir um pouco enfurecido e frio. Ela estava zombando dele por não ter coragem de dizer tudo isso na cara de Gu Shangji. Uma mera moça ainda molhada atrás das orelhas, que mal havia alcançado o Reino Santo, realmente ousou dizer isso na cara dele. Parecia que o grande ancião aumentou sua confiança. Se ele não tivesse medo do grande ancião, Shu Wuji realmente a ajudaria a entender quem era o jovem senhor do Palácio Celestial Imortal Deiyou. Ainda assim, ele não pôde deixar de se sentir um tanto confuso. A notícia que ele recebeu dizia que o ódio entre Gu Shangji e Gu Xian'er era tão profundo quanto o oceano sem fim, então ele não conseguia entender por que ela falaria por Gu Shangji. Logo, uma notícia chocou a todos no Palácio do Deiyou do Imortal Celestial: a garota de azul que estava ao lado do grande ancião naquele dia iria descer a estrada do Deiyou do Céu, a fim de quebrar o recorde de Gu Shangji. Esta notícia foi naturalmente espalhada por Shu Wuji, e causou uma enorme sensação em todas as direções, tanto que até mesmo os outros discípulos verdadeiros ficaram alarmados e quiseram dar uma olhada. A garota de azul tinha uma identidade misteriosa e dizia-se que ela era membro da antiga família Gu Imortal. Se isso não bastasse, também havia o fato de que o grande ancião queria tomá-la como sua discípula e tinha grandes expectativas sobre ela. Muito menos os discípulos, mesmo muitos anciãos não conseguiram suprimir sua curiosidade e vieram dar uma olhada. No Heavenly Immortal Deiyou Palace, a Heavenly Deiyou Road era como um trampolim para as carpas pularem sobre o portão do dragão. Afinal, poderia ter grandes efeitos sobre o talento dos gênios celestiais, ainda que o talento fosse algo estabelecido desde o nascimento e considerado quase imutável. Nuvens coloridas, raios de luz brilhantes e arco-íris encheram o céu enquanto pessoas e itens místicos voavam. Muitos discípulos foram para a área onde a estrada do caminho celestial estava localizada, e pode-se ver inúmeras silhuetas de pessoas nas várias montanhas ao redor. Por um tempo, todo o lugar ficou animado. Muitas pessoas também notaram a aparição de alguns anciãos e seus discípulos. O recorde anterior da estrada do caminho celestial foi quebrado depois de 100.000 anos pelo verdadeiro discípulo Gu naquele ano, e ninguém foi capaz de superá-lo ainda. Ele é um jovem supremo que dizem ser a reencarnação de um imortal, afinal. Ouvi dizer que seu cultivo já chegou ao reino do rei outorgado. Esse tipo de velocidade de cultivo é simplesmente inimaginável. Ainda não ouvi falar de nenhum de nossos colegas invadindo o reino da outorga do rei. Até mesmo o verdadeiro discípulo Shu parece estar preso na etapa final. É tão fácil quebrar o recorde estabelecido pelo True Disciple Gu. Que piada! Aquela garota de azul está apenas sonhando. As pessoas nas redondezas discutiram o assunto com grande zelo. A estrada do caminho celestial era uma escada de jade branca como a neve cercada por uma névoa imortal. Ele tinha uma aparência incomparavelmente misteriosa, e cada um de seus passos tinha padrões Deiyou e intenção do Deiyou permeando todos eles. Conforme os gênios celestiais subiam os degraus,
eles se deparavam com diferentes visões. Dizia-se que a estrada do caminho celestial levava até o céu, e ninguém poderia dizer quantos passos ela tinha. A cada 100.000 anos, a estrada do caminho celestial se manifestaria aqui, e incontáveis jovens gênios viriam aqui para escalar seus passos. Em outras palavras, o registro seria atualizado a cada 100.000 anos. A cada 100.000 anos seria a era dos mesmos gênios celestiais, então todos eles naturalmente não queriam ser deixados para trás por seus pares. Todos eles queriam deixar suas pegadas na estrada do caminho celestial para ganhar fama e fortuna no mundo. O território dos verdadeiros imortais. Essas palavras não eram uma piada. 2. Eu presumo que isso esteja se referindo ao Palácio Dei ou do Imortal Celestial, já que eles estão relacionados aos imortais e as escadas em seu quintal levam até o céu. Imagine um gênio celestial que finalmente escala as escadas e então se encontra dentro de um campo de treinamento em forma de cúpula, leia-se, chiqueiro, para gênios. Neste momento, muitos discípulos e cultivadores estavam reunidos perto da base da estrada do caminho celestial para assistir à emoção. O rosto de Gulchianer mostrava uma calma incomparável enquanto seu corpo esguio avançava. Irmã Júnior, certifique-se de não se esforçar além de sua capacidade, a pressão na estrada do caminho celestial é extremamente alta. Chuvuji a aconselhou com uma expressão gentil. Gulchianer não mostrou nenhuma mudança em sua expressão quando ela olhou para ele sem proferir uma resposta. O fato de quase todo o Heavenly Immortal Day ou Palace saber sobre esse assunto em tão pouco tempo só poderia significar que Chuvuji o tornou público. Quanto ao porquê, ele definitivamente queria vê-la fazer papel de boba na frente do mundo. Ele não conseguia esconder suas verdadeiras intenções de sua mente afiada. Eu não te vejo há alguns dias, e você já tem um pretendente, Chianer. Que tal o Big Brother testá-lo para ver se ele é digno? Naquele momento, uma risada desagradável soou de algum lugar e a calma no rosto de Gulchianer desapareceu. Ela virou a cabeça e olhou na direção da voz com olhos gelados. Gulshangji caminhou lentamente em direção a ela. Hoje, ele estava vestido com roupas brancas como a neve, intocadas pela poeira do ambiente. Atrás dele caminhava um grande grupo de seguidores poderosos. As expressões dos discípulos próximos caíram, e eles não puderam deixar de recuar um por um quando viram sua comitiva. Depois que ele terminou seu cultivo na cidade antiga do Caminho Celestial, ele voltou para seu pico supremo. Mas quando ele alcançou o território do Palácio Celestial Imortal Dale, ele se deparou com a silhueta de Gulchianer enquanto ela voava na direção da estrada celestial Dale. Gulshangji ficou curioso sobre o que ela estava fazendo e decidiu vir para cá. Esta é a irmãzinha que será aceita como discípula do grande ancião. Ela com certeza é uma beleza em formação e definitivamente se tornará uma linda sedutora quando crescer, não? Outra risada soou de uma direção diferente quando uma mulher deslumbrante com um véu apareceu. Atrás dela estavam alguns reibos de raposa segurados respeitosamente no abraço de suas criadas, para evitar que se sujassem ao tocar o chão. Ela era a verdadeira discípula feminina do Heavenly Immortal Day ou Palace, Mei. Na frente de estranhos, ela agia como se não tivesse nada a ver com Gulshangji. Depois que Gulshangji deixou a cidade antiga do Dale Celestial, ela também voltou para seu pico pessoal.
Como os recursos de cultivo que ela preparou nos últimos 6 meses foram particularmente suficientes, e Gu Shangji também parecia ter desenvolvido algum interesse em suas caudas de raposa, ele concedeu a ela mais alguns antídotos, então Mei estava de bom humor incomparável. Silvo. A aparência do verdadeiro discípulo Gu já era chocante o suficiente, mas até mesmo o misterioso verdadeiro discípulo Yin está aqui. Eu realmente nunca esperei algo assim. Parece que teremos um ótimo show para assistir hoje. Todos ao redor ficaram chocados ao observar a cena à sua frente. Eles nunca esperaram que tantos discípulos verdadeiros se reunissem em um único lugar neste momento. O que mais? Até Gu Shangji apareceu hoje. Em dias normais, ele era como um dragão oculto cuja cauda já era difícil de ver. 3. Apenas uma expressão aleatória que diz que é muito difícil ver alguém. 1. Existem muitos tipos de discípulos que se pode ter, mas explicarei apenas os diretos e os nomeados. Discípulos nomeados são como alunos que podem ter vários professores e não recebem a verdadeira herança/ensinamentos do professor. Discípulos diretos são aqueles que se dedicam a um único mestre, e recebem a verdadeira herança/ensinamentos do mestre. Embora possam aprender com os outros, eles não podem aceitar ninguém como seu mestre, a menos que alguém melhor do que seu mestre apareça e seu mestre concorde em deixá-los adorar essa pessoa como seu mestre também.